Aumente o som, separe aquela boa xícara de café e junte-se a nós no Segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal para falarmos sobre temas relacionados à gestão dos negócios, liderança, motivação das equipes, cultura organizacional. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação da companhia. Hoje com a gente está o Dijan Clay Mota, coordenador de excelência operacional na Ouro Fino. Mota é graduado em Tecnologia de Mecânica de Precisão e engenheiro de produção mecânica. É pós-graduado em Gestão Industrial e em Lean Manufacturing. Já trabalhou em empresas farmacêuticas humanas, no segmento automotivo e na indústria de plásticos ao longo dos seus quase 20 anos de mercado. E é apaixonado por futebol. Um corintiano de coração e de carteirinha. Nós vamos falar como a filosofia Lean auxilia no diagnóstico de pontos de melhoria e na solução de desafios, estimulando o crescimento das equipes e das atividades das empresas. Mota, bem-vindo ao nosso Segundo Ouro Fino. Oi, Mari. Primeiro eu queria agradecer e dizer que é uma satisfação enorme poder ter sido convidado a participar do Segundo Ouro Fino. É uma iniciativa muito bacana que, além de compartilhar temas relacionados à gestão de negócios, lideranças, motivação de equipes e cultura organizacional, tanto com o público interno Ouro Fino quanto externo, ele também abre um espaço muito legal para nós, colaboradores Ouro Finos, exercermos o nosso protagonismo, né? Compartilhando conhecimentos, ideias e boas práticas que a gente acaba aplicando no nosso dia a dia aqui dentro da nossa empresa, né? Como hoje, por exemplo, onde eu vou poder falar um pouquinho com vocês aí sobre Lean, né, que é um tema que já me acompanha há um bom tempo na minha carreira profissional e pelo qual eu sou muito aí apaixonado. Mota, bem-vindo. Vamos compartilhar essa paixão, então, com todo mundo que está ouvindo a gente. E será que toda essa galera conhece a filosofia Lean? Explica pra gente como é que ela funciona. Claro, será um prazer, Mari. Começo já te dando um elogio pela sua colocação perfeita que você denominou o Lean como uma filosofia, né? Muitas pessoas acabam encarando o Lean como uma metodologia. É um conjunto ali de ferramentas, de técnicas, né, que a gente pode usar de forma seletiva. Basta a gente ir lá, selecionar uma ferramenta, aplicar e voilá. Magicamente a gente tem um resultado expressivo, né? E a gente já pode se considerar como uma empresa Lean ou um processo Lean, né? Acredito que muitos profissionais, principalmente da área de ciência operacional, já se depararam, né, com solicitações de outras áreas no sentido de eu quero fazer um Lean aqui na minha área, eu quero implementar o Lean na minha área. Quando a gente pensa nessa ótica, a gente, na verdade, a gente está subaproveitando que, de fato, a filosofia ela pode nos proporcionar, Mari. A gente pode muito bem pegar uma das ferramentas Lean, como o Kanban, trabalho padronizado e essas inúmeras sopas de letrinhas que a gente tem, aplicar e obter um resultado em um primeiro momento. Porém, pode ter certeza que esses resultados eles não vão ser sustentáveis, ou até mesmo eles não vão impactar no que é mais importante na ótica da filosofia Lean, que é o que? Entregar valor para o cliente. O Lean, ele não pode ser encarado como um projeto com início, meio e fim. Uma empresa ela não tem que ter como objetivo implementar o Lean, mas sim se tornar Lean. Ou seja, ela tem que transformar as pessoas a fim de que elas pensem e pratiquem esse pensamento Lean no seu dia a dia, em seus processos, sempre buscando eliminar o quê? Tudo aquilo que não agrega valor na ótica de quem? Do cliente. Seja esse cliente um cliente interno ou seja esse cliente um cliente externo. Quando a gente fala de Lean, a gente precisa internalizar, ou seja, não basta fazer Lean, a gente precisa ser Lean. Você pode muito bem mudar o layout de fábrica de equipamentos ou das suas instalações administrativas, buscando reduzir o tempo de processo, retrabalho, mas na verdade, o que é a chave para o sucesso do Lean é transformar o modo como as pessoas pensam e elas agem. São elas o bem mais valioso que a gente tem dentro de uma organização que pensa, né, na verdade, em se tornar Lean. É capacitando essas pessoas a olharem de uma forma diferente para os processos, atuando naquilo que não agrega valor, ouvindo as ideias das pessoas que executam o processo no dia a dia e patrocinando a implementação dessas soluções que uma empresa ela começa de fato a se tornar Lean e a criar um ambiente de atendimento às necessidades dos clientes, somente com a participação de todo mundo que está envolvido e está sendo desenvolvido. Isso é muito bacana, né? Principalmente quando a gente olha para o Ouro Fino, porque vai totalmente de encontro aos nossos valores, né? Que é cuidar das pessoas, ou seja, ter as pessoas como elemento central, né? E todo também o trabalho de encantamento dos nossos clientes que a gente está sendo feito, principalmente agora a criação da área de experiência do cliente, entre outras ações. Mota, você está falando aí de pontos que são essenciais. Capacitação,
pessoas, valores. E aí eu queria te pedir para contar uma iniciativa que aconteceu na Ouro Fino em 2021, que foi o programa da Universidade Lean Six Sigma, em que cerca de 70 colaboradores, né, foram líderes de projetos, estudaram todo o Lean, e parte deles também se certificou como Black Belt. Conta pra gente como que foi isso e os resultados que isso trouxe para a companhia. É verdade, Mário. Em 2021, nós tivemos um desafio e um prazer imenso de iniciar o nosso programa de melhoria contínua corporativa, que a gente chamou carinhosamente de Universidade Lean Six Sigma Ouro Fino. A gente estava falando na pergunta anterior que a chave do sucesso, né, de uma transformação Lean, são as pessoas, né? E a Universidade Lean Six Sigma vai justamente encontrar isso. É ter o colaborador Ouro Fino como elemento central da cultura de melhoria contínua da nossa organização. O ciclo de desenvolvimento da universidade, ele é dividido em 3 níveis. O primeiro é o de facilitador Lean. O que a gente busca nesse nível, né? Nele, o colaborador do Ouro Fino, ele passa uma carga de treinamento voltada para quê? Para entender a prática da filosofia Lean no seu dia a dia, onde a gente apresenta os conceitos do Lean, alguns cases para que ele exercite a identificação do que não agrega valor, né? Deixando ele super à vontade para proporem eventuais soluções, sempre focando, claro, na entrega de valor para o cliente, que aquele case está descrito. Além de todo o conteúdo teórico, o participante também ele conduz um projeto de baixa complexidade que deve ser apresentado no término da sua formação para que assim ele possa ser considerado como facilitador Lean. Então, a gente alia muito a questão teórica também já com a questão prática que é o projeto. Só para a gente poder entender melhor, Mário, quando a gente fala sobre Lean como filosofia, a gente fala muito do quê? Da gente eliminar o que não agrega valor, sempre na ótica do cliente. Porém, com um olhar agora incremental, a gente também pode pensar não somente na eliminação do que não agrega valor, mas também naquilo que gera a variação do nosso processo. Vou tentar deixar de uma forma um pouco mais clara. Imagina que nós temos um processo que gera um valor para o cliente dentro do esperado, ou seja, está dentro da qualidade que eu espero, o cliente espera, ou está dentro do tempo que o cliente espera, ou seja, dentro do lead time. Porém, essa entrega ela acontece com uma variação considerável, ou seja, o esforço interno que a gente tem que ter para poder controlar essa entrega que não chegue numa má qualidade para o cliente, ela é muito grande, muito em função dessa variação. E aí que entra o Six Sigma, que ele é um método, diferente do Lean, que é uma filosofia, ele é um método que foca na redução de variabilidade através de análises estatísticas de dados para que a gente chegue em conclusões e ações mais assertivas. E o segundo e terceiro nível da nossa Universidade Lean traz justamente esse conteúdo para o nosso colaborador Ouro Fino, sendo que o segundo nível a gente denomina como Green Belt e o terceiro nível como Black Belt. E qual que é a diferença entre os dois? Ambos são certificações ligadas ao Six Sigma e o que difere é justamente a carga estatística que é ministrada em cada um dos treinamentos. Ou seja, um Green Belt possui uma carga estatística X, o Black Belt ele tem um upgrade dessa carga de ferramentas estatísticas que vão dar mais conhecimento para que ele possa estudar a variabilidade do processo. Ambos, assim como do facilitador Lean, eles também precisam ter um projeto, né, sendo desenvolvido durante o treinamento para serem certificados. E o mais legal de tudo isso, Mari, é que a gente acaba unindo, né, o conceito que a filosofia Lean nos traz, na busca pela eliminação do que não agrega valor, junto com o que a metodologia Lean Six Sigma busca, que é a causa raiz da variabilidade do processo com o uso de dados. Com isso, a gente chega no que a gente denomina como Lean Six Sigma, que nada mais é do que um modelo híbrido, que permite que a gente forme colaboradores, solucionadores de problemas de alto nível. E como você mesmo citou no começo, né, da sua pergunta, na Ouro Fino nós tínhamos ganhos expressivos com os projetos, né, durante o ano de 2021. Mas mais do que isso, Mário, na minha ótica, em particular, o maior ganho que a gente teve na Ouro Fino nesse primeiro ciclo e o que a gente espera para os demais está no desenvolvimento dos nossos colaboradores. Hoje, um profissional Ouro Fino que passou pela formação da Universidade Lean Six Sigma, ele enxerga o seu processo no dia a dia, ou um problema, com um olhar bem diferente. Não tem mais aquela velha tratativa de tentativa e erro. Tenta uma ação, deixa eu ver o que vai dar. Tenta outra ação, deixa eu ver o que vai dar. Hoje eles encaram os problemas com uma forma metodológica, onde primeiro eles definem o problema, começam a medir, analisam, melhoram e controlam a estabilização daquilo que eles melhoraram. Sempre com foco na entrega de valor para o cliente. Então, ver o colaborador Ouro Fino encarando os problemas dos processos do dia a dia dessa forma é o principal ganho que a gente pode deixar, né, como Universidade Lean para nossa empresa. E ciclo a ciclo,
a gente tem como objetivo aumentar cada vez mais a capilaridade dessa formação. Para a gente, no final das contas, construir uma cultura de melhoria contínua cada vez mais sólida, indo totalmente em contra ao que a filosofia prega, né? Pessoas como elemento central de transformação e também aos nossos valores do ouro fino, que é cuidar das pessoas e jogar para ganhar. E Moto Lean, ele se adapta a cenários de indústrias, de escritório, né? Dá para dizer até que na vida das pessoas. Como que essa versatilidade do pensamento Lean pode trazer melhorias para diversos aspectos da rotina do profissional? Vamos lá, Mari. Em tudo que a gente falou sobre Lean até agora, eu usei muita frase, né? Aquilo que não agrega valor, né? Para o Lean, essa frase ela é chamada de desperdício. Como um amigo meu chamado Daniel Pez, ele define no livro dele, desperdício é tudo aquilo que consome recurso, seja tempo, máquina, mão de obra, dinheiro, mas não gera valor algum na ótica do cliente, né? E o mais interessante é que isso transcende o nosso dia a dia profissional, a gente pode levar isso até mesmo para o nosso dia a dia familiar, com a nossa família. Pensa, por exemplo, Mara, na sua residência, você tem lá o seu consumo de água. Imagine que, de repente, você teve um aumento considerável nesse consumo de água e ele não é explicado totalmente pelo aumento da tarifa, ou seja, tem algo a mais aí que fez aumentar. Você pode muito bem fazer um Kaizen com a sua família. Como que você faz isso? Imagina lá no sábado à noite, quando você está comendo uma pizza, junto aos seus familiares, você começa, galera, vamos discutir o problema? Aumento de consumo de água. O que vocês acham? Quais são os possíveis causas que possam estar gerando o nosso aumento do consumo de água dos últimos 3 meses? E você começa a ouvir quais são os potenciais desperdícios que a galera vai estar falando e quais são as eventuais soluções que vocês podem tomar para que esse consumo de água ele volte ao normal. E você pode chegar a conclusões muito simples, como por exemplo, vamos começar agora a reutilizar a água da máquina de lavar para lavar o quintal. Vamos começar a colocar um baldinho do lado do chuveiro para eu reutilizar a água lá no vaso sanitário. Viu? Com uma ação simples, um Kaizen, você pode praticar no seu dia a dia e você nem precisa saber muito sobre Lean, ser um profundo conhecedor, né? E se a gente pegar até um outro exemplo, né, nosso dia a dia, para aqueles que gostam muito de tomar café, né? Imagine que diariamente você vai na padaria ou até na nossa paneria aqui na Ouro Fino, né? E você toma o seu cafezinho diariamente e você de repente começa a ver que você está tendo um gasto mensal de R$200 por mês. Tem gente que toma muito café, viu? E você gostaria de diminuir esse consumo, pois para você ele é alto. Mas lembra que é sempre na ótica do cliente. Se para você o consumo e o gasto com café é um valor agregado, tudo bem manter, viu? Não precisa diminuir, tá? Só que para a gente eliminar esse desperdício, você pode muito bem implementar o que a gente chama de gerenciamento diário. O que é isso? Coloca uma meta lá, olha, eu só vou gastar no máximo R$3 por dia com café. Vamos pegar aí 22 dias, dá menos R$100 por mês. Você vai ter uma redução já drástica daquele consumo de 200. Toda vez que você consumir, você vai no seu celular e você coloca quanto que você consumiu em reais de cafezinho no dia. Se ele passou esses R$3, no mesmo momento você coloca, poxa, por que eu ultrapassei ele? Pode ter sido que o valor do café aumentou, ou que, na verdade, eu tomei mais um do que eu normalmente tomo, né? E no mesmo momento você pode pensar numa ação. Seria o quê? Poxa, ao invés de eu tomar um cappuccino, eu vou começar a tomar um expresso. Ou eu vou começar a trazer pó de café de casa, para que eu não gaste tanto com café diariamente. Viu? Outra ação simples que você pode tomar do seu dia, usando um conceito que é o gerenciamento diário que o Lean traz pra gente. Então, o Lean não é nada mirabolante, mas o Lean ele é muito simples, né? E o que eu quero dizer é que a gente pode muito bem trazer a ótica do Lean para qualquer lugar que a gente esteja, seja na empresa ou seja no nosso dia a dia. Agora você já pode, né, chegar em casa e falar com seus familiares lá no sábado à noite e falar, gente, bora fazer um Kaizen que tem desperdício aqui, né? Mota, excelentes dicas de como a gente já pode começar agora. E isso é muito legal, porque com o Segundo Ouro Fino, um dos nossos objetivos é compartilhar conhecimento com quem está ouvindo a gente, para aprender sempre mais e também para que a gente possa gerar conexões, inspirar as pessoas e novas ideias e iniciativas. Então, para quem está pensando aí que o Lean é complexo, o Mota já tirou da gente esse mito. Vamos colocar em prática, porque a virada de chave é mais simples do que a gente imagina. E Mota, para a gente encerrar, quem quiser saber mais sobre a filosofia Lean, indica um conteúdo bacana para a gente? Com certeza, Mari. Eu acho que a principal dica que eu dou para essa virada de chave, para quem quer, de fato, começar a conhecer um pouco mais sobre Lean aplicado no seu dia a dia, na verdade, é buscar conhecer mais sobre o assunto, né? Isso não tem nada a ver com fazer um MBA no exterior sobre Lean, né? Isso tem a ver mais com o quê? Você pode muito bem seguir um influenciador Lean no seu Instagram, no LinkedIn, no YouTube, ouvir diariamente um podcast sobre Lean, ter mais contato com quem pratica isso no dia a dia já vai começar a fazer com que você mude um pouco esse seu pensamento e comece a olhar diferente para as atividades que você faz no dia a dia. Agora, falando um pouco de leitura, acho que quem me conhece, Mário, sabe que eu gosto muito de ler livros sobre o tema, né?
acaba às vezes até sendo chato junto com o meu time aqui de excelência operacional nesse sentido. Mas eu tenho algumas dicas que eu posso passar para a galera. Né? Para quem quer ter uma visão mais de Lean no dia a dia, poxa, eu quero primeiro começar a pensar no Lean mais ligado ao meu dia a dia pessoal e não somente profissional. Tem 2 livros que eu acho muito bacana. Um deles é Uma Vida Sem Desperdícios, do Alexandre Cardoso. Ele é um livro bem bacana. Ele retrata como que o autor aplicou técnicas e conceitos do Lean no seu dia a dia familiar. Esses exemplos que eu trouxe para você, do consumo de água, do cafezinho, eu peguei muito desses livros que eu acabei lendo. Então ele é bem bacana, dá para ler em 2 dias. É um livro super curto e com uma linguagem super leve também. Um outro livro bem bacana é do meu amigo Daniel Pezzi, que chama-se Um Jeito Diferente de Enxergar os 7 Desperdícios. Né? O Lean, ele classifica os desperdícios que a gente falou agora, que é o que não agrega valor, em 7 categorias. E esse livro, ele traz cases do cotidiano que vão desde fazer um bolo até lavar um carro, onde a gente exercita a identificação desses desperdícios e eventuais tratativas para a gente estar eliminando. É um livro também super bacana e com uma linguagem super leve também. Agora, para quem já exerce um papel de liderança, né, e quer, além de praticar Lean, exercer como exemplo a prática do Lean para os seus liderados, tem um livro muito legal, né, que é leitura obrigatória para um líder Lean, que chama-se Lean Turnaround, que é A Grande Virada, que é do Art Burney. Esse livro ele compartilha de forma bem detalhada as práticas e posturas que um líder, né, de uma transformação Lean de sucesso deve ter. Né? Posso dizer que é uma leitura, igual eu disse, obrigatória para um líder que quer ser um influenciador e praticante Lean dentro da empresa. E para finalizar, para quem gosta aí de leitura histórica, eu recomendo A Máquina que Mudou o Mundo, de James Womack, Daniel Jones e Daniel Ross. Esse livro ele traz, né, como que as portas do Ocidente foram abertas para o sistema Toyota de produção e foi começar a ser conhecido mundialmente, né, como o que é Lean Manufacturing. Né? Ele traz os estudos dos autores sobre o sistema oriental Toyota de produção, baseado na eliminação do desperdício e na redução com foco no que agrega para o cliente. Para o pessoal da Ourofino também, podem ficar à vontade para me procurar o meu time de excelência operacional. E para quem não é da Ourofino, também fique à vontade para me contactar nas redes sociais como LinkedIn, e vai ser um prazer poder colaborar nessa jornada Lean de vocês. Mota, muito obrigada pelo bate-papo de hoje, e a gente está fazendo umas dobradinhas aqui com os nossos entrevistados nesses primeiros episódios do Segundo Ourofino, então eu quero te convidar para voltar daqui 15 dias para o nosso próximo episódio. Topa? Claro, com certeza, super top, Mari. Mais uma vez, obrigado pelo convite, espero que esses minutos tenham sido de grande valor agregado para todo mundo, né? É um prazer compartilhar conhecimento e boas práticas de excelência operacional com todos. Mota, a gente que agradece. E para você que escuta o nosso Segundo Ourofino, gostou desse episódio? Tem mais conteúdo bacana nas conversas com o CEO da Ourofino Saúde Animal, Kleber Gomes, e com a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade, Kátia Lobo. A gente conversou sobre gestão de equipes de alta performance, preparação de novos líderes, cultura organizacional e aprendizagem constante. Tem tudo a ver com o que a gente aprendeu hoje sobre Lean, né? Toda segunda-feira pode ser animal. Esperamos você para o nosso próximo episódio do Segundo Ourofino.